Para proferir a palestra. Classificação automatizada de produtos em compras públicas, fará uso da palavra o senhor Tiago Marzagão, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Boa tarde, meu nome é Tiago, eu trabalho no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e antes de entrar na mineração propriamente dita, eu vou dar um pouquinho de contexto, dizer por que a gente está tentando classificar textos no CAD, tá bom? Vai ser bem rapidinho, porque amanhã vai ter uma palestra só sobre isso. O Lucas Freire, lá do CAD, vai vir e vai falar sobre o contexto mais geral de por que a gente está fazendo isso. Então, agora vai ser só um resumo. A gente tem um laboratório de análise de dados no CAD e o nosso objetivo lá é identificar cartéis em compras públicas. Então, cartel, para quem não sabe, é quando concorrentes deixam de concorrer e passam a combinar o que eles vão fazer. Então, eles combinam o preço, por exemplo, todos resolvem colocar o preço lá em cima, preço idêntico ou quase idêntico, ou então as empresas decidem revezar quem vai ganhar cada licitação. Então, tem 3 empresas, A, B e C. A empresa A ganha aqui, depois a B, depois a C, depois volta para A. Então, e tudo isso é crime, é ilegal, você tem punição prevista em lei para isso. E o que a gente quer no CAD é automatizar a identificação desses cartéis. Hoje em dia, isso é feito manualmente. Para você conseguir detectar isso num cartel, você tem que olhar a licitação, ver como é que estão os preços, se eles estão muito parecidos, você olha se os vencedores estão... Se a empresa vencedora se reveza, A, B, C, esse tipo de coisa. Só que isso é ineficiente, tem licitação demais nesse país. Só no governo federal, se eu não me engano, são em média 300 licitações a cada dia. Então, você olhar isso manualmente é difícil. A gente quer automatizar o processo. A gente tem um banco de dados, tem ali compras federais, estaduais e municipais, e a gente está criando uns robozinhos ali, uns algoritmozinhos que vão varrer essa base em busca de indícios suspeitos. Então, o algoritmo vai pegar se os preços estão muito parecidos, se existe um revezamento, e mais uma série de outros padrões que a gente tem lá numa listinha, enfim, para tentar automatizar o processo. Só que qual é a dificuldade? A dificuldade é a seguinte: o governo federal ele usa uma taxonomia específica para classificar suas compras. Então, quando alguém vai fazer uma licitação de caneta esferográfica, tem um código numérico dentro de uma taxonomia específica para caneta esferográfica. Sei lá, 1, 2, 3, 4, caneta esferográfica. Você vai comprar, não sei, papel sulfite, tem um outro código lá, 3, 2, 1. Isso é bom, isso ajuda a gente. É uma taxonomia altamente imperfeita, tem muito erro no preenchimento disso. Às vezes, a pessoa que está fazendo a licitação coloca o produto no código errado. É caneta esferográfica, mas a pessoa olhou errado, põe como, sei lá, papel sulfite, ou põe como outros, tem uns códigos genéricos assim. É uma classificação imperfeita, mas é alguma coisa. Qual que é o problema? O problema governos estaduais e municipais, em geral, não usam nenhuma taxonomia. Então, eles fazem a licitação, no edital, eles descrevem o que eles estão licitando, então, se aquilo é uma caneta esferográfica, plástica, azul, blá, 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 mas não tem nenhum código numérico ali, não tem nenhuma classificação por trás que nos ajude a automatizar a identificação dessas licitações. E isso, para a gente, é um obstáculo enorme, gigante, porque se a gente tem, por exemplo, se a gente quer investigar compras de papel sulfite pelo governo, sei lá, de Minas Gerais, ou de São Paulo, ou do Rio, como é que a gente vai conseguir fazer esse recorte e pegar só as licitações de papel sulfite, se a gente não tem uma taxonomia para isso? Em princípio, dá para fazer usando palavra-chave, então pega todas as licitações cuja descrição do produto tenha sulfite, mas isso é altamente imperfeito, né? Pense em todo tipo de problema que isso pode dar. Então, a gente começou a pensar no CAD em maneiras melhores de fazer isso, de repente automatizar, pegar esses bancos de dados estaduais e municipais que a gente tem e, de alguma forma automatizada, classificar essas licitações todas. E aí a gente tentou algumas coisas, umas não funcionaram bem, outras funcionaram um pouquinho melhor, e eu vou passar para vocês aqui o que a gente fez até agora e mostrar os resultados que a gente obteve. Bom, como eu falei, o problema só o governo federal usa uma taxonomia nas suas compras públicas, os governos estaduais e municipais não usam, então isso é um problema. Para dar um exemplo, a licitação federal, artigos para escritório, tem uma classe,
é 7510, e se você desce no nível hierárquico, no nível mais detalhado, você tem um item também, esse item tem um número. Então, tem lá, lápis preto, Então, beleza, está bonitinho. Agora, um exemplo de licitação não federal, essa licitação do GDF, não tem nenhum número. Se você olhar ali embaixo da tela, tem lá uma descrição. Serviço de alimentação, assim, assim, assado, e pronto. Isso é tudo que a gente tem. Então, é difícil trabalhar com esse tipo de dado não estruturado. Então, basicamente, o que a gente tem hoje é isso. A gente está sentado numa mina de ouro. A gente tem um monte de informação relevante que a gente podia estar usando para identificar cartéis. Tem um monte de cartel, com certeza, ali nessas compras estaduais e municipais. Mas o que a gente tem hoje é isso. É uma sala bagunçada que não tem, enfim, não tem condições da gente trabalhar com isso. Hoje a gente precisa organizar isso e, para isso, a gente precisa classificar o que está sendo licitado aí pelos estados e municípios. Possível solução. E aí, o que a gente tentou fazer lá foi uma coisa muito parecida com o que a Patrícia tentou fazer na CGU, exceto que a gente está tentando classificar bens e serviços licitados e não denúncias. Mas a lógica é essencialmente a mesma. A gente tem categorias, a gente tem textos, e a gente quer colocar textos em categorias de alguma maneira automatizada. Antes de entrar nos algoritmos propriamente ditos, tem um pré-processamento, e aqui acho que eu vou repetir muita coisa que a Patrícia já falou. Tira palavras que não acrescentam nada, não ajuda a gente a identificar o que está sendo licitado, e que só ocupam espaço e, enfim, não servem para nada, artigo, preposição e tal. Eu identifiquei também que era um problema a questão das unidades. Então, muita descrição de licitação tem lá, digamos, remédio X, tantos ml, ou, enfim, tantos miligramas, e essas unidades acabavam confundindo os algoritmos de classificação. Você tinha duas coisas completamente distintas, classificadas como a mesma coisa, porque as duas vinham em frascos, ou as duas vinham em quilogramas. Então, no fim, eu acabei tirando tudo que era unidade. Eu passei tudo para o singular, para ficar uma coisa só. Então, em algumas descrições, você tem ambulâncias, em outras, você tem ambulância. Então, para ficar só uma coisa, eu singularizei tudo. Aquilo que está entre parênteses ali é o nome do algoritmo que eu usei para passar tudo para o singular. Na verdade, aquele algoritmo é um algoritmo de stemming, ele faz muito mais coisa com a palavra, mas eu usei só o pedaço dele que passa para o singular, eu não fiz o stemming todo. O passo seguinte é vetorizar a descrição, cada descrição de cada produto ou serviço. Vetorizar é o seguinte: você tem um texto dizendo camisetas de algodão masculinas, tamanho M, na cor preta. Você conta quantas vezes cada palavra aparece nessa descrição, e aí você tem um vetor mesmo como a gente aprende lá no segundo grau, enfim, um conjunto de números ali com uma certa ordem. Depois que você vetoriza, aí tem uma transformação chamada TF-DF que você usa para dar mais peso às palavras que são mais discriminantes. Eu não vou entrar no detalhe aqui, enfim, mas é o passo seguinte. E o último passo é normalizar esses vetores, porque às vezes você tem descrições de 5 parágrafos e às vezes descrições de uma linha. E isso é problemático para o classificador, então a gente normaliza no final. Bom, ferramentas que eu usei para fazer tudo isso. Eu usei Python, tudo isso aqui é open source, você pode usar tudo isso sem ter que desembolsar um centavo. Python é a linguagem de programação que eu usei, e os outros 3 são os pacotes do Python que eu usei. O NLTK, ele é usado para fazer o pré-processamento, stemming, remove palavras não discriminantes e tal. O scikit-learn para fazer clusterização e SVM, que eu vou falar mais para frente, e o Gensim para fazer similaridade do cosseno. Enfim, a primeira coisa que eu tentei foi um algoritmo que a gente já viu aqui hoje, que foi K-means. Então, como enfim, já foi explicado, não vou entrar muito no detalhe aqui. E para testar isso, eu usei as licitações do GDF. O GDF tem um site, um portal de compras públicas, e aí a gente criou um robozinho, foi lá, raspou tudo, botou os dados no nosso servidor e tentou usar K-means em cima disso. Como o colega já explicou mais cedo, enfim, você tem os vetores todos, cada descrição é um vetor, você cria uns centroides aleatórios ali no espaço, aí você aloca cada vetor para o centroide mais próximo, e aí, com base nisso, você computa as distâncias de cada... Enfim, você tem a distância entre cada vetor e o seu centroide, e aí você vai recomputando isso iterativamente até você chegar num ponto em que não tem muito mais mudança de uma etapa para outra. Você recomputa os centroides para você
colocar de acordo com os vetores que pertencem àquele centroide. Você vai, eu sei que está, é uma explicação bem meia boca, assim, mas é o que dá para fazer sem muito tempo. E aí, no fim, você tem um conjunto de clusters, você tem um conjunto de agrupamentos ali. O resultado foi péssimo, foi tenebroso. Então, assim, os clusters não fizeram o menor sentido. E o exemplo mais bem representativo do que a gente conseguiu foi luva cirúrgica e ônibus dentro do mesmo cluster. Sabe? Então, claramente, isso aqui não funcionou, está errado, não dá. Eu ainda pensei, tem diferentes maneiras de você fazer clusterização, né? E a gente tentou algumas coisas extras lá, caminhos mais, em que você tenta variar quais os centroides iniciais ali, esse tipo de coisa. Eu ainda pensei em tentar fazer uma clusterização hierarquizada, em que você começa com categorias bem gerais de produtos e vai descendo para o detalhe, mas o resultado foi tão ruim que eu desisti. Falei que a clusterização não é o caminho, acho que isso aqui não tem muito futuro. Tentativa 2, similaridade do cosseno. A Patrícia falou um pouco disso, não tem muito mistério, você vetoriza tudo, e aí você projeta cada vetor no espaço, e aí o cosseno do ângulo entre dois vetores te dá a similaridade entre eles, ou seja, te dá a similaridade entre dois textos. Então, o que eu fiz? Eu peguei as licitações do GDF e peguei também a nomenclatura comum do Mercosul, que o colega da Receita mencionou hoje mais cedo. A NCM é uma taxonomia, não é a taxonomia que o governo federal usa para classificar suas compras, é uma coisa alternativa. Tem a limitação de não ter serviço na NCM, só tem produto, mas, enfim. Então, o que eu tentei fazer? Para cada licitação do GDF e para cada descrição que tinha na licitação, eu calculei a similaridade dela com cada um dos produtos da NCM. Eu peguei primeiro a NCM a 4 dígitos, que é uma coisa um pouco mais agregada, e depois a NCM a 6 dígitos. E computei, e aí eu aloquei aquela descrição, aquela licitação, na NCM que tinha maior similaridade com ela. Enfim, o resultado não foi péssimo, mas foi ruim. A gente conseguiu um número muito grande de classificações erradas, e o exemplo que eu botei aqui é carregador de bateria classificado como bateria. Não foi tão horrível quanto com clusterização. Você vê que alguma coisa está fazendo sentido ali. Enfim, carregador de bateria e bateria tem alguma relação, não é ônibus e luva cirúrgica. Mas, ainda assim, está errado demais para a gente poder usar e poder dar início às nossas investigações. Eu tentei com a NCM a 4, 6 e a 8 dígitos, e no final eu tentei mesclar também. Eu mesclei as descrições, mesclei os diferentes níveis hierárquicos da NCM. Nada funciona muito bem. Tentativa 3, máquina de suporte vetorial. Isso, diferente das outras estratégias, é uma estratégia supervisionada, ou seja, você pega um conjunto de casos, um conjunto de licitações para as quais você sabe o que está sendo licitado, sabe qual é o produto ou serviço, e você usa isso para treinar a sua máquina, para que ela aprenda a reconhecer o que é uma descrição de um automóvel, o que é a descrição de um material de escritório, e assim por diante. O que eu usei aqui? Aí eu usei as licitações do governo federal, o Comprasnet, CIASG, que muitos devem conhecer, e a taxonomia que o próprio governo federal usa nas suas licitações, que na verdade são duas taxonomias: o catálogo de materiais, o CATMAT, e o catálogo de serviços, o CATSER. Eu não vou explicar SVM, porque, enfim, é um negócio complicado demais para explicar aqui nesse tempo, mas se você já viu regressão logística, não é uma coisa muito diferente daquilo. A diferença é a seguinte: você tenta separar as diferentes classes o máximo possível. Então, você não traça uma linha só entre elas. Você tem laranja e você tem maçã, e você não traça uma linha só, você traça um espaço, você traça um plano. Então, tem duas linhas, são os vetores de suporte, daí vem o nome do método. E você consegue isso de duas maneiras diferentes. Você pode penalizar classificações que caiam dentro desse espaço, ou você pode projetar os seus dados num plano hiperdimensional, num plano com mais dimensões do que originalmente, para tentar com que nenhum caso caia dentro desse plano. Enfim. Outras coisas que eu aí com SVM tem várias coisas que você pode tentar ajustar também. Eu tentei ajustar a função de custo, ou seja, a penalização da classificação errada.
tem várias funções de custo diferentes, eu tentei aquelas que estão ali. Termo de regularização, que é a maneira de você tentar viesar os seus coeficientes para baixo, porque você tem muito coeficiente. O CAT-MAT e o CAT-SER, assim como a NCM, eles têm diferentes níveis hierárquicos. Então, você começa do bem agregado, material de escritório, e vai descendo. Papéis para escritório, papel sulfite com gramatura X. Entendeu? Então, tentei 2 níveis distintos. Tentei os grupos, que são... O grupo é o nível mais agregado. O que você vai ter lá é material de escritório, ou seja, um negócio bem abrangente. E tentei as classes, que é o nível logo abaixo, que é papéis para escritório, por exemplo, uma coisa assim. Você pode ajustar também a quantidade de vezes que o algoritmo passa pelos dados, lê os dados, a taxa de aprendizado também, se ele aprende mais rápido ou mais devagar. Eu tentei também dar peso maior para as primeiras palavras, porque, em geral, na descrição, no edital de licitação, você tem camisa de algodão, tarará, tarará. Camisa é a palavra mais importante em termos de classificação. Então, tentei dar mais peso para isso. E tentei classificar tanto no grupo e na classe e descartar aqueles casos em que houve inconsistência, ou seja, a classe em que a licitação foi classificada não pertence ao grupo em que ela foi classificada. Eu usei mais ou menos 5 milhões de descrições. Eu dividi a base como 70% treinamento, 15% teste e 15% validação. Esse aqui é um sumário dos resultados. Eu tinha vários chunks, vários pedaços lá no banco de dados. Eu tirei isso de um texto em inglês que eu escrevi, desculpa não ter traduzido. E aí, como você vê, com grupos a gente consegue uma quantidade... Eu não vou entrar em acurácia, essas coisas, eu acho que isso é de repente, um pouco mais direto de entender. Eu consegui uma taxa de acerto de mais ou menos 70% com os grupos e de mais ou menos 60% com as classes. A partir de 1 milhão de casos usados ali na classificação, não faz muita diferença. Os 5 milhões que eu usei, na verdade, eu não precisava ter usado. Se eu tivesse parado em 1 milhão, a coisa tinha rodado mais rápido e o resultado tinha sido basicamente o mesmo. Mas, enfim, esse foi o melhor resultado que eu consegui. Como vocês veem, não é um resultado bom ainda não dá muito para a gente usar. Qual que é o problema que, olhando nos dados, a gente acabou identificando? A grande maioria dos produtos do CAT-MAT e do CAT-SER só são licitados de vez em quando. Então, o governo federal ele compra urânio enriquecido com uma frequência muito menor do que ele compra caneta esferográfica. Então, quando você tem poucas licitações, é difícil treinar o algoritmo. Você não tem muitos casos de licitação de urânio enriquecido. Então, você não tem muito o que mostrar para o algoritmo classificador, para treinar esse algoritmo e ele aprender que, ok, isso aqui é assim que eu identifico o urânio enriquecido. Você tem um número relativamente pequeno de produtos e serviços que são licitados com muita frequência. Para esses, em geral, a taxa de acerto é razoável, é maior, daria para a gente usar. Enfim, isso é onde a gente está hoje. A gente não foi muito além disso. O que eu estou pensando em fazer no futuro é, primeiro, uma abordagem probabilística, você pegar não só uma classificação, dizendo, ó, essa descrição aqui é caneta esferográfica, mas essa descrição aqui tem uma probabilidade X de ser caneta esferográfica. E aí descartar aqueles casos em que a probabilidade é muito baixa. Então, se a categoria de maior probabilidade tem uma probabilidade de só 40%, a gente ignora esse caso, e a gente finge que não está ali, não vê e tal. Talvez simplesmente suprimir ou ignorar os casos que a gente não tem licitações frequentes o suficiente para classificar, para treinar o classificador. E talvez tentar outros algoritmos. Bem, assim, eu duvido seriamente que algum outro algoritmo vai ter um resultado muito diferente. O problema é a infrequência, o número baixo de licitações de vários produtos e serviços. Então, não sei se Random Forest ou redes neurais, alguma coisa do tipo, vai mudar seriamente. O que eu estou muito interessado em saber é o algoritmo que a Patrícia usou para melhorar os resultados dela. Depois eu vou perturbar a Patrícia e saber como é que isso funcionou. Bom, é onde a gente está hoje. Amanhã o meu chefe vem e ele vai falar sobre o laboratório de dados como um todo e para que a gente está usando esse tipo de classificação aqui. Obrigado.